o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo em pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queiram sentar, por favor, queridos filhos e filhas. Minha saudação, Eunice Podaro. Sempre uma alegria tê-lo conosco. E você é um dos poucos e significativamente que vindo participar de qualquer programa na TV, observo que é de missa diária. Parabéns. Isso é um sinal edificante para todos nós. Filhos queridos, o Evangelho de hoje nos coloca numa dimensão de quem já encontrou Jesus. Quem veio à missa ou acompanhou pela televisão, rádio, a missa ontem? Levante a mão. Vamos fazer o ato penitencial? Tudo bem se não tinha lugar na igreja, mas a TV Evangelizar tinha missa 8, 11 e 18. Alguma coisa errada está, mas tá bom, cada um faz conforme quer, mas depois saiba que domingo com a missa, semana com a graça. Ontem, e a gente tem que deixar ecoar na semana. Ontem foi o tema vocacional lindíssimo, né? Samuel, fala, Senhor, que teu servo escuta. E todo aquele emaranhado de coisas. Não vou fazer o sermão de ontem, mas depois João, o evangelista, e depois André, mestre, primeira palavra de Jesus: o que procurais, mestre, onde moras, venha e vede. Se antes ele disse Rabi, depois que passou um dia com Jesus, encontramos o Messias, disse André a Simão Pedro. Pois é, sempre o domingo ecoa na semana, pega essa deixa. E hoje o Evangelho é uma continuidade nessa reflexão. Como, padre? De novo os discípulos de João Batista. Mas na verdade, o problema não é João Batista nem seus discípulos. O problema nos é colocado na própria antífona escolhido para hoje, que foi cantada. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Repita comigo. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. E as intenções do coração. E é verdade. A palavra de Deus que nós falamos, fala, Senhor, teu servo escuta, ela julga nossos pensamentos, meus irmãos. O que procurais? O que você procura? E ela julga as intenções do coração. Foi isso que aconteceu. Jesus estava com seus discípulos, e foi quando os fariseus, quem eram os fariseus? Nunca me canso de explicar.
Vocês vão poder dizer tudo de mim, mas dizer que eu tenho preguiça de explicar, não tenho. Eram homens diferente dos outros, diferente dos saduceus. Eles eram homens zelosos, piedosos, mas eram obtusos, restritos na lei. E Jesus estava com seus discípulos, e os fariseus, olha as intenções, pensamentos torpes, intenções errôneas. Eles usam até os coitados de João Batista. Veja, os fariseus que não aceitavam João Batista, mas para tirar proveito, se valem dele e dizem: ô Jesus, o que está errado? Até João Batista, os discípulos e ele jejuava, de fato. João Batista era um homem ascético, vivia no deserto, de profundo jejum. Ele vivia o ascetismo, tanto que Jesus compara. Veio João, não comia, não bebia, vocês não acertaram. Eu vim, como e bebo, vocês me chamam de comelão. Mas aqui no caso, João Batista era um homem ascético, e os discípulos de Jesus também. E os fariseus eram homens que faziam jejum seríssimo durante um tempo, quase um mês, no mês do perdão, em Yom Kippur, mas também semanalmente eles tinham 2 dias de jejum. Segundo a tradição deles, era na segunda-feira e na quinta. Todo fariseu fazia isso. E eles diziam assim: então peraí, Jesus, João Batista faz jejum, nós fazemos jejuns, e os teus discípulos não fazem jejum. Que tipo de discipulado é esse? O que você está querendo com isso? Foi quando nosso Senhor, de novo, Ele julgou os pensamentos. Ele podia, Ele conhecia. Julgar no sentido de conhecer os pensamentos e as intenções do coração. Ele faz isso comigo e com você. Não se iluda não, meu filho. Esse nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentamos aqui como o Senhor das Santas Chagas, Ele conhece nossas intenções. E é quando Ele desmascara. Ele diz assim: mas vocês não conhecem a lei? E Ele cita vários elementos. Primeiro, em casamento não se tem motivo de fazer tristeza, é alegria. Segundo, a promessa não era que quando viesse o Senhor, o esposo, haveria alegria, porque o Senhor cumpriu a profecia, e o esposo está entre vós. Foi quando Ele disse, exatamente, se eles não reconheciam, os fariseus mal intencionados e com pensamentos duvidosos, não reconhecem Jesus como Messias, e por não reconhecerem Jesus como Messias, eles ainda estão esperando. Então eles estão no tempo de jejum, eles não aceitam que o Senhor cumpriu e está fazendo a nova e eterna aliança. Mas você vai dizer: o que tem isso a ver comigo? A segunda parte tem, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: chegará o dia. E aqui podemos dizer, há controvérsias, mas Marcos, vamos no mais simples. Marcos quer nos falar da forma violenta com que Jesus iria morrer. E Jesus diz: chegará o dia em que o noivo será tirado. Como que Jesus foi tirado? Ele foi com 33 anos, pouco mais, pouco menos, eu fico na tradição 33, foi traído, condenado, morto, sepultado. Ele foi tirado. Então o Evangelho, principalmente nesses versículos, falam que o Senhor será tirado. Ressuscitou, é verdade, mas agora está junto do Pai. É esse tempo que a igreja vive, uma presença redentora, uma ausência física. Esse é o tempo que nós somos chamados a jejuar. Alguém vai dizer: mas então começou a quaresma? Não, a quaresma é em fevereiro. Mas aqui o jejum é muito mais do que o não comer. E até no sentido de comer,
o grande sentido do jejum, não sei se você sabe, não é para fazer dietas, não é para emagrecer não, meu filho. Isso aí você faz outra coisa. Caminhe, sacode um pouco o esqueleto que você vai ver. O jejum não tem esse objetivo. O objetivo do jejum, e isso sempre eu falo na quarta-feira de cinzas, ele tem um sentido muito importante. Primeiro, que o corpo sinta a ausência da comida, como a alma sente a ausência de Deus, do noivo. A alma é a noiva. Nós somos, olha, a igreja, a criatura, a Israel, a Jerusalém, é tudo feminino. Exatamente porque o nosso repouso está em Deus. Portanto, nós, como pessoas humanas, nossa alma repousará quando descansar em Jesus Cristo. Então o jejum, qualquer jejum que você faça, não é só na quaresma. E junto, acredite, o jejum é muito importante. Muito importante por quê? Porque ele freia os nossos instintos, nos causa a expectativa de que algo mais esperamos, nos mostra que existe muita gente que vive, eu conheço várias pessoas que nas suas lutas de oração, batalhas de oração, acrescentam jejum e penitência. Diferentemente de ser quaresma ou não, fazem e tem grande benefício. É esse tempo que a igreja jejua, no sentido de expectativa, de vigilância, de atenção, porque o esposo voltará. É isso que nós precisamos desenvolver em nós. Portanto, o Senhor julga nossos pensamentos, o Senhor sabe das intenções do nosso coração, e nós devemos entrar nesse clima, nesse espírito permanente e contínuo. Hoje, rezando pelos falecidos, se nós soubéssemos a angústia que os nossos mortos vivem na espera do sufrágio de uma missa, eu digo que um dia eu vou ficar contente, não de ver a igreja cheia, pandemia, mas ver na segunda-feira tanta gente quanto em outro dia, porque significará que as pessoas estarão percebendo o grande valor de rezar pelos mortos. E toda vez e propositalmente que no domingo, na segunda-feira rezamos pelos mortos, não é só por eles, sim, para que tenham um descanso eterno, mas eu convido cada um a olhar para a morte e valorizar a vida. Como diz o texto de semana passada, enquanto ainda há tempo do hoje, eu e você, convertamo-nos e não deixemos ninguém para trás. Quero ainda nessa homilia dizer que hoje eu conversei com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Urich Steiner, às 10 e pouco, ele entrou ao vivo, e eu digo que a obra Evangelizar não é a primeira vez. Quem me conhece há 16 anos sabe quantas vezes nós tivemos cardeais, bispos, arcebispos participando, quando necessário foi, e hoje era uma necessidade. Nós sabemos, e digo já de antemão, o que fiz e faço agora não tem nenhum objetivo político, não quero fazer politicagem, não quero criticar A, B ou C, eu apenas quero dizer que nós, em profunda comunhão com a igreja padecente de Manaus, nós demos voz ao bispo que dizia: por amor de Deus, ajude-nos. Acabei de citar um padre, o 5º sacerdote que morreu com Covid. Mas não é só, não é por causa do sacerdote, é por causa de milhares de pessoas que estão precisando. Por isso, o Regional Norte 1, que faz parte Amazônia, Roraima, e a CNBB, e não podia ser diferente como obra Evangelizar, estamos pedindo que todas as pessoas que puderem, deem a sua ajuda rezando pelos governantes, e por favor não politize a oração, pelo amor de Deus,
Não é esse o objetivo. O que nós precisamos mais agora é de irmandade, de mãos dadas. Não é ser A, de B ou C. Rezar pelos nossos governantes, em todas as esferas. E um segundo ato, que eu faço minhas palavras do arcebispo, vai aparecer agora. Quem puder, faça uma doação. Falo para o Brasil. Faça uma doação que será destinada à compra de oxigênio pela Arquidiocese de Manaus. E também para outras necessidades, como dizia Dom Leonardo Steiner, dizendo que o número de pedintes aumentou e que eles estão nas portas das igrejas pedindo: tem algo para comer? Se você puder, eu acabei de colocar no Instagram, acabei de colocar no Facebook. Não uso as redes sociais para fazer piadinha e para que os outros fiquem rindo. Eu uso para evangelização. Não que eu seja melhor que os outros. Essa foi minha escolha. Está lá. Faça um depósito na conta bancária do Bradesco. Agência 0320. Conta corrente 054104 dígito 4. Se precisar de CNPJ, procure nas redes sociais. Mas eu disse, rezar, nos solidarizar e perceber que como igreja nós somos um corpo. É verdade que os problemas estão em todo o Brasil, mas agora, nesse momento, é lá que está precisando. E somos igreja, somos irmãos. Paulo, quando a comunidade de Jerusalém passou necessidades, Ironi sabe muito bem, fez uma campanha em várias comunidades para Jerusalém, o que lhe custou muito. Inclusive foi chamado de desonesto, pobre Paulo. Mas foi firme, ajudou a comunidade. Não que ele tenha sido desonesto, por amor de Deus, mas ele sofreu. Queridos irmãos, que nós tenhamos essa noção do corpo místico que é a igreja, essa dimensão tão importante, igreja, povo de Deus. Se um sofre, sofro junto, porque assim fomos resgatados no Cristo. Teria mais a falar, mas faço amanhã. Mas hoje não tem como deixarmos de nos alegrar. E eu me alegro. Amanhã vou soltar o vídeo do Papa, já o fiz. Mas hoje, como não se alegrar que o primeiro brasileiro foi vacinado nessa madrugada? Louvado seja Deus, dá uma salva de palmas. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque inspirou, elucidou. Eu esperava com muita ânsia. De novo, pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu sei que vou receber muitos e-mails, muitos, criticando, mas eu me alegro em Deus pela vacina. Não importa se é Coronavac, se é Oxford, AstraZeneca. O que eu quero dizer, que nessa madrugada, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi imunizada, minutos depois que a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina. Mônica, a enfermeira, faz parte do grupo de risco para a doença e atua na linha de frente contra o Covid, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Mas eu vou continuar. Digo a vocês, muita gente se pergunta, devo ou não tomar a vacina? Vou soltar o vídeo do Santo Padre, o Papa. Eu digo para vocês, meus irmãos, eu não vou pedir preferência. Vou respeitar o meu dia. Mas se eu pudesse, eu teria tomado a vacina hoje. Então digo a vocês, vai chegar um momento em que você vai ser parte do grupo. E alguém vai dizer, mas por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho recebido no Twitter pedidos, aconselhamento
Padre, fala, porque pode ser que meu avô vai, minha avó diz que nunca vai tomar vacina. Eu não vou dizer, não vou agir na consciência da pessoa, apenas vou informar. Se você puder tomar, tome, meu filho. Chega de negacionismo. Quando chegar a tua hora, tome. Volta a dizer, se pudesse, eu tomaria hoje. Agora, abro a tela aqui também. Nós vamos mostrar. O vídeo do Papa está ali, só me diga que sim ou não, alguém. Está. Ele fala italiano, está escrito em português, mas automaticamente eu vou traduzindo. Por favor. Eticamente, todos devem ser vacinados. Não é uma opção, serve ou não me serve. É uma opção ética, porque você não só põe em risco sua saúde, sua vida, mas também as dos outros. Não sei porque alguns dizem que a vacina é perigosa, mas dizem os médicos que é para o bem, que não existe um perigo especial. Existe um negacionismo suicida, que eu não sei explicar, mas hoje se deve tomar a vacina. Papa Francisco.